Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que me assiste. Estamos aqui hoje na nossa quinta aula nesse ano de 2022, ou seja, na quinta semana, e vamos retomar hoje uma questão sobre a qual eu venho falando, ou sobre a qual eu falei nos nossos 4 encontros anteriores. Na primeira aula, eu mencionei os princípios de uma metodologia de leitura. Na segunda, na terceira e na quarta aula, eu exemplifiquei a utilização desses princípios metodológicos para a leitura de um texto literário, mas não só para a leitura de um texto literário. Para a leitura de qualquer texto, se o meu foco, se o meu exemplo é a leitura literária, é porque essa é a disciplina com a qual eu trabalho. Isso é o que eu venho mostrando aqui ao longo desses nossos encontros. Então, nós teremos exemplos da literatura, mas a metodologia, nos seus princípios gerais, pode ser utilizada para qualquer tipo de leitura, para qualquer proposta de leitura, e principalmente para qualquer proposta de estudo que parta da leitura para a escrita, seja a escrita literária, seja a escrita de textos literários, poemas, textos ficcionais, crônicas, mas também e principalmente para estudos literários, para a produção de dissertações, para a produção, eventualmente, de redações lá no segundo grau, esse tipo de redação dissertativa que é cobrada no Enem. Portanto, é uma metodologia bastante ampla, é uma metodologia, não é a única, não precisa ser necessariamente assim. Claro, cada um sabe de si, sendo útil, pode adaptar, pode utilizar só parte dessa metodologia. Então, é isso que vamos ver hoje, para que todos possam, com tranquilidade, ter a explicação dos conceitos que estão por trás de cada um dos passos metodológicos sobre os quais eu venho falando nesses nossos encontros. Então, hoje é uma aula, digamos, de revisão desse conteúdo, mas principalmente de apresentação sistematizada desta proposta de metodologia de leitura literária, principalmente, mas não só, como eu já acabei de explicar. Então, reafirmemos. Esta é uma metodologia da leitura, uma entre outras tantas que são possíveis. Cada metodologia é válida, ora mais, ora menos, a cada circunstância, texto que se lê, objetos de leitura, e assim por diante. Ou seja, tudo é válido, desde que que se avalie o momento ideal, o momento adequado para se utilizar cada proposta. Né? Embora centrada na leitura literária, o método de leitura, que aqui eu vou discorrer mais amplamente, se apresenta de modo bastante amplo bastante, para servir a qualquer leitura, de qualquer disciplina, campo do conhecimento, motivações pessoais, para além daquela leitura literária em específico com a qual eu trabalho e exemplifico. Vou desenvolver também aqui, a partir da metodologia de leitura, uma proposta, uma estratégia de escrita que se volta, em particular, à produção de textos monográficos, como TFC, trabalho final de curso, TCC, trabalho de conclusão de curso, redações argumentativas,
dissertações e teses, porque dissertações e teses, apesar da extensão, a princípio também são textos monográficos, que se centra num único aspecto de estudo. Eventualmente, ou quase sempre, essa proposta de estudo, de leitura e de produção escrita também pode ser utilizada de modo tangencial, que seja para a escrita criativa, para a escrita ficcional, para a escrita de poemas, né? Até para a manifestação subjetiva do eu lírico. No momento da escrita, há que ter estudo, há que ter revisão, há que se colocar o logos para trabalhar para que o parto seja bem realizado. Ou seja, é preciso colocar engenho e arte, conhecimento, para que as nossas emoções podem ser explicitadas num texto poético, num texto lírico. E, para isso, é necessário estudo, é necessário reflexão, é necessário pesquisa. Bem, esse roteiro metodológico que aqui apresento se apresenta tão só como introdução ao tema da leitura. Pode ser útil, eventualmente, para a leitura e para a escrita em geral, embora tenha como cerne de motivação e de exemplificação a leitura literária, com o objetivo de compreensão de textos de literatura e a exposição por escrito, em textos expositivos ou de crítica, dessa leitura empreendida. Estou um pouco repetitivo, sei disso, mas quero deixar bem claro, aqui neste início, o propósito da exposição, os limites da exposição e até os limites da própria metodologia apresentada, que é uma entre tantas possíveis, para não se imaginar que se está aqui a expor algo que é definitivo, que é decisivo, que é universal. Não, não é isso, não se tem essa pretensão. Em nenhum momento passo a passo que aqui será sistematizado e exposto, se pretende com uma palavra única quanto aos procedimentos de leitura ou de exegese literária, ou em geral. Ainda que possa ser utilizada de modo mais amplo, quase universal, a metodologia apresentada é só uma abordagem, embora se desenhe de modo minucioso, quase que como um roteiro, procura evitar que seja utilizada como uma receita. Não, nós não temos uma receita, nós temos proposições, temos um caminho, uma trajetória indiciada. Ela pode ser válida ou não para o seu caso. Eu espero que seja válida e que possa ser muito útil. Temos sempre presente, ao longo da nossa proposta e a cada momento, a imensa riqueza e multiplicidade dos textos literários. Temos presente a cada passo do que propomos a polissemia intrínseca que lateja nos textos literários que, com justiça e sem favor, podem e devem ser considerados legitimamente como do âmbito da literatura. E eu já tratei do que é literatura aqui, para definir a literatura como aqueles textos da mais alta expressão verbal da língua e da mais alta apreensão do humano. Então, literatura aqui considerada desse modo, seja na expressão mais delicada, mais sintética do Haggai, seja na imensidão oceânica de um poema épico. A literatura é a mais alta expressão do humano, do verbal, da condição existencial do homem, como
como gênero, como humanidade, ainda que cercado pelos elementos culturais, pelos elementos transitórios do grupo no tempo e no espaço em que cada poeta, cada leitor, cada crítico momentaneamente se encontra. Por outro lado, essa proposta que aqui se apresenta pode ser utilizada para o estudo de textos técnicos de qualquer conteúdo. Pode também ser consultada e utilizada no momento da escrita de monografias de qualquer área, sempre considerando, a juízo do estudioso, a sua validade no momento em específico em que se vale deste esquema de leitura. Esquema, trajetória, não receita, não algo fechado, que vai dar resultados empobrecidos. Então, qualquer passo a passo que se dê deve ser utilizado com o senso da oportunidade e da adequação àquilo que estamos estudando. Para a leitura em geral e para a leitura em particular, há diversos modos de abordagem. Apresenta-se aqui uma metodologia útil, que talvez tenha um sentido quase universal, que permite traduzir a leitura fluida e corriqueira em um entendimento maior, aprofundando na verticalidade a busca de sentidos construídos pelo texto literário e horizontalizando a descrição desse texto, do texto sob estudo, seja poético, seja ficcional, como constructo, como uma invenção que lê o mundo e, no mesmo passo, inventa um universo próprio ao inventar o real, no caso da literatura, ou a apreender o real e o compreender, no caso das disciplinas de outras áreas. Temos, pois, aqui uma visada do todo, da estrutura, em panorama, e uma percepção do mínimo, do detalhe textual sob a lupa em microscópio do leitor. A proposta pode ser aplicada com os devidos ajustes e respectivas especificidades a narrativas curtas e longas, a poemas líricos, a textos teatrais, a poemas narrativos e a poemas épicos, e também a textos técnicos ou teóricos em geral. Como é um olhar para o passado, aos textos canônicos, no caso de textos recentes, física quântica, poemas experimentais, poesia computacional ou microcontos contemporâneos. Para mencionar uns poucos exemplos, o esquema de leitura deve ser utilizado com redobrada atenção, pois exigirá, a cada momento, ajustes mais expressivos e referencial particular mais apropriado. E é um estudioso que deve saber o momento de utilizar uma metodologia, como utilizá-la, os limites da metodologia. Mas, o que é importante, sem ter nenhuma metodologia no seu horizonte de leitura e no seu horizonte de produção textual, na verdade, estamos à deriva no estudo e na escrita. Vamos, pois, ao esquema de leitura que eu proponho, que é estruturado em 6 passos. São os seguintes, esses passos. Primeiro passo, descrição. Segundo passo, análise. Terceiro passo, interpretação. Quarto passo, hermenêutica ou exegese.
Quinto passo, proposição. Sexto passo, cosmovisão. Vamos ver cada um desses passos em detalhe. Notemos aqui que quando o professor pede ao seu aluno, quando as provas, eventualmente, nos pedem análise ou interpretação de um texto, seja um texto técnico, seja um texto literário, na verdade, o professor está usando metonimicamente uma parte pelo todo. Ele perde quase sempre, quando fala em análise ou interpretação, uma compreensão mais globalizante do texto, uma apresentação mais completa da compreensão daquele texto. E, no entanto, a análise é um passo. Interpretação é outro passo. Vamos ver, na descrição do passo a passo, como se explica cada um dos passos e como se explica essa minha observação de que usamos a parte pelo todo. Os passos da descrição e da análise são essencialmente de apresentação ampla, horizontalizada do texto sob estudo. Os passos da interpretação e da hermenêutica são aqueles de entendimento aprofundado do texto. São os passos da verticalização. E os passos da proposição e da cosmovisão são os passos que indicam uma compreensão ampla e pessoal do texto sobre o qual o leitor empreende a sua leitura. As palavras-chave utilizadas, descrição, análise e interpretação, em particular, têm ampla circulação no âmbito da leitura e da exegese textuais ou literárias, mas deveriam, cá entre nós, ser utilizadas de modo mais específico, sem tomá-las como sinédrico de todo o processo, pois dele indicam tão só as etapas iniciais. Utilizá-las em metonímia indica o que é próprio de nossos tempos apressados e de certo abastardamento das exigências curriculares. Brasil, aqui estamos. Uma exigência de grau menor para a leitura. E na taxonomia metodológica aqui apresentada, tratamos da leitura. E não custa repetir, com mais detalhe da leitura literária, com exigência de estudo, de amplitude e de aprofundamento em âmbito de maior grau, assim como tratamos da escrita, quanto à escrita técnica voltada para a produção de textos de graduação e, eventualmente, de pós-graduação, eventualmente para redações argumentativas ou textos de opinião, jornalísticos ou não, no ensino ou na vida profissional. Vamos, então, em detalhe, ainda que de modo bastante sintético, para ficarmos nos limites que convencionamos aqui para essas aulas, o que significa cada um desses passos. A descrição. Neste passo, o leitor, tornado produtor de textos sobre a leitura que empreende, deve apresentar as questões estruturais mais amplas do texto que lê. Deve fazer isso a partir das teorias da poesia ou das teorias da narrativa. Menciono de modo genérico teorias, quando talvez fosse mais correto dizer no âmbito do literário, pois é com a literatura que exemplificarei a metodologia, que se trata aqui de apresentar o texto a partir daquelas categorias básicas de cada texto. 2 exemplos. No poema, deve-se mostrar o subgênero, soneto, quadra, ode, poema em prosa, haikai, acalanto, cantiga, canção, égloga, etc.
O modo como se dispõem os versos, os tipos de estrofe, a presença ou não de rimas e a tipologia delas, os efeitos mais imediatamente percebidos da musicalidade, sonoridade e ritmo, os tropos metafóricos e os temas e subtemas evidentes. Já na prosa, o subgênero, conto, microconto, narrativa poética, novela, romance, biografia, sermões, etc. Os temas e subtemas, a estrutura textual mais evidente, as escolhas narrativas e linguísticas mais evidentes, formais, e, em linhas gerais, o modo como surgem as categorias básicas, o enredo, as personagens, o narrador, o tempo e espaço, eventualmente como cronotopo, né? As antíteses entre das personagens, entre protagonista e antagonista, e daí por diante. São aquelas categorias básicas que, desde o primeiro ciclo do ensino fundamental, já são apresentados como componentes de toda a narrativa. Eventualmente, uma ou outra não se apresenta. E o microconto, claro, o nosso gênero mais contemporâneo, se esmera em deixar todos esses elementos, ou quase todos esses elementos, em elipse, mas com pistas suficientes para que nós rastreemos e, a partir desse rastreio, possamos compreender a narrativa como um todo. É importante dizer isso. O haikai, na poesia, ou o microconto, na prosa. Os textos mais curtos de ficção que temos no nosso amplo aparato de gêneros e subgêneros são peças literárias que trazem em si a compreensão global de uma existência, de uma vida, de uma situação, ainda que toda esta compreensão esteja em elipse, indiciados por palavras-chave que vinculam aquela pequena narrativa ou aquele pequeno poema a uma mundivisão completa, né, por referências intertextuais, por referências culturais que nos permitem discernir o onde, o quando, o que aquela narrativa ou aquele poema está construindo como visão de mundo. As escolhas feitas na descrição, é preciso observar para concluir a exposição desse passo, eventuais destaques aqui feitos repercutem nos próximos passos, em particular naqueles que serão estudados, dissecados, expostos em detalhes no passo da análise, que, por sua vez, direciona a sequência da leitura empreendida. Fazer bem a descrição é fundamental para discernir o caminho que temos na sequência. Vamos ao passo da análise. Aqui estudamos questões pontuais que nos chamaram a atenção na construção linguística, poética ou narrativa do texto literário, ou de qualquer outro texto. O texto que tivermos sobre estudo, o que já se evidencia no modo como foram apresentados no passo anterior da descrição. Ou seja, os aspectos que na descrição parecem nos pedir exame mais atento ou cuidadoso, pois são diferenciados, emergem agora como chaves que permitem iluminar o entendimento do texto, tanto no detalhe como de modo global. Em específico, veja só, se você lê um texto e algo lhe parece estranho no texto, algo lhe parece mais decisivo, algo lhe parece como uma síntese de tudo, ou uma metáfora
que num primeiro instante parece mais obscurecer do esclarecer, preste atenção. É nesta passagem que amarra tudo, que parece mais estranha do ponto de vista linguístico. Nessa passagem, normalmente tem uma chave de compreensão. Ela deve ser destacada lá na descrição, nas ligações que tem com as questões genéricas iniciais. E depois, no momento da análise, devemos observá-las com mais cuidado, verificar por que é que elas estão ali no lugar em que estão, naquele texto, o que elas significam, de um modo inicial, mais amplo que seja, mais genérico que seja, mas assim, ela está ali. E por que que está ali? O que ela quer dizer por estar ali? O que ela diz em si, de tal modo que o que ela diz seja capaz de iluminar os outros elementos do texto. Na análise, vendo as partes a miúdo. A análise é isso, separar em partes menores. Começamos, de fato, a partir da descrição, nesse momento, a compreender aquilo que o autor construiu e nos colocou à disposição para a compreensão do texto. No poema, a partir de certas repetições sonoras ou lexicais, as oposições evidentes, ou aquelas somente indiciadas, aquelas palavras em itálico ou em inicial maiúscula, as palavras raras, as inversões sintáticas, os oxímoros, as rimas esdrúxulas, em meio a uma linguagem coloquial. Tudo isso chama a atenção, tudo isso deve ser objeto de nossa compreensão sob o microscópio da leitura. Nos textos em gerais, as conclusões parciais, as afirmações categóricas, as nuances argumentativas e também os enfrentamentos teóricos, a inserção no estado da arte da área, a proposição metodológica, o recorte teórico, enfim, os elementos que podemos, se fôssemos fazer um sumário para aquela parte do texto em que está sobre o nosso olhar e sobre o nosso estudo, que nós marcaríamos, né, como uma palavra-chave. Aqui trata disso, aqui trata disso. Aqui. Olha só, analisar é isso, é decompor nessas partes. Na prosa, do texto ficcional em prosa, no conto, na novela, no romance, a sutil nomeação das personagens, um espaço exótico, um tempo verbal inesperado em uma ou outra passagem, normalmente uma presentificação de um texto em que tudo mais está no pretérito, uma manipulação na ordem temporal, portanto, o modo como o enredo é estruturado, a alternância entre sumário, a cena, né? Sumário, a condensação de um tempo largo num único parágrafo, a cena, o momento do diálogo, o momento do confronto entre os personagens, a alternância entre sumário e cena, destacando os elementos, os momentos mais importantes e cruciais daquela narrativa. A linguagem, se a linguagem é coloquial, se a linguagem é formal, se a linguagem é poética, ou a alternância entre essas linguagens, enfim, qualquer aspecto que mereça, ou que o leitor, nós, leitor, o leitores, o estudioso, nós ali como estudiosos, que nós selecionamos, que nos chamou a atenção, em particular. Isso funciona nos textos ficcionais e até nos textos em gerais, dos quais nós queremos expor com maior detalhe e acuidade as passagens mais significativas. A análise é começar a estudar aquilo que nos parece mais significativo, que a descrição nos indicou como sendo mais significativa. A etimologia da palavra análise já indica ser essa atividade de dividir o objeto em partes menores, os componentes intrínsecos, para entender cada
parte de modo pormenorizado em sua natureza, causas, funções e relações. E assim entender o todo, tendo em vista a compreensão das partes. É necessário um cuidado adicional nesse momento para que a análise não se torne apenas uma paráfrase da descrição. Devemos, claro, dar aqui uma volta a mais no processo de leitura, na compreensão do texto em estudos. Sempre podemos dar uma volta a mais no parafuso. Essa volta a mais no parafuso é olhar com mais cuidado, olhar um detalhe a mais, compreender algo mais a partir do momento que iluminamos cada parte, o nosso conhecimento prévio, com a relação das partes entre si. E tendo isso pronto, aí sim vamos para a interpretação. E vamos dar mais voltas neste parafuso da compreensão de cada texto. Interpretação, um instante, por favor. A interpretação é o momento de iluminar o passo da análise, que, por sua vez, decorre da descrição, com teorias que esclareçam, nuancem, modalizem, aprofundem e verticalizem a compreensão do texto sob o nosso olhar. Ao elaborarmos a descrição e a análise, notamos em cada texto características formais e questões temáticas que já indiciam e indicam opções e caminhos para este novo passo de interpretação, sendo que o passo de interpretação condiciona o procedimento hermenêutico de exegese que se segue a ele. O passo da interpretação, não custa enfatizar e repetir, é aquele em que evocamos e trazemos ao estudo e à pesquisa teorias do campo da linguagem ou da literatura, em que trabalhamos com outras ciências, consideradas aqui no nosso campo da literatura, como ciências auxiliares. É o momento em que esses outros campos do conhecimento indicam sentidos e significados latentes no texto que é lido com acuidade, no detalhe, nas entrelinhas. Vejam só que nós não escolhemos a teoria a priori. É o texto, a partir da descrição e da análise, que nos indica teoria, ou nos indica teoria, ou nos indica teorias que podemos utilizar para ler o próprio texto. Temos teorias a priori que conhecemos, que estudamos muito, que tivemos a oportunidade de ler sobre elas, sobre a teoria, né? Não garante necessariamente que vamos conseguir um bom resultado. Se aquele texto em específico que estivermos lendo não for contemplado com aquele aspecto que aquela teoria estuda. Então, é preciso muito cuidado. Ou podemos fazer um estudo com uma teoria e ele não nos render uma compreensão do texto. E nós queremos compreender o texto. Nós queremos registrar os sentidos que o texto constrói. Vejam bem,
os sentidos que o texto constrói. Porque, como já vimos em aulas anteriores, texto é maior do que o autor. O texto suplanta o autor. No texto estão plasmados significados que o autor sequer percebe que está ali no texto que ele nos legou. Então, somos leitores do texto. A opinião do autor, a leitura que o próprio autor faz da sua obra, as intenções que ele eventualmente diz que deixou registradas, que ele quis passar naquele texto, são intenções. Ele pode ter conseguido plasmar isso no texto. Pode não ter conseguido. Pode ter ido muito além daquilo que era a intenção dele, que é normalmente o que acontece. Então, o texto é maior do que o autor. E nós vamos escavar o texto. Referências biográficas, referências de entrevistas que o autor deu, podem subsidiariamente homologar uma leitura que fazemos intrínseca ao texto. Aliás, sobre esse aspecto, é melhor iluminar um texto poético ou ficcional, ou mesmo um texto teórico, com outro texto do mesmo autor, outro texto poético, ficcional ou teórico, e não a intenção manifesta que o autor faz. Mesmo os prefácios autorais, eles podem induzir a erro. Há autores, inclusive, que trabalham sobre isso. O livro Para Textos Editoriais, do Gerard Genet, fala de prefácios a certa altura e diz que os prefácios autorais, de uma maneira geral, são espelhos irônicos que o autor constrói de si mesmo. Então, muito cuidado com isso. Vamos ao texto. Vamos extrair os significados do próprio texto sob estudo. Seja um texto técnico, seja um texto narrativo, seja um poema ou um conjunto de poemas. Um bom procedimento nesse passo é empreender hipóteses de compreensão na forma de dúvidas, perguntas e questões. Eis algumas que eu vou mencionar na sequência, meramente indicativas, um pequeno rol de exemplos, sempre do campo da literatura, pois as possibilidades, aqui ou em outras áreas, tendem ao infinito, ou pelo menos são muito amplas. Qual o significado das oposições que surgem ao longo do poema? O que significa tais oposições e tais complementariedades? Qual o significado das cores, tons, adjetivos? O que a descrição e a análise colocaram sob nosso foco? Como compreender essas cores, esses tons, esses adjetivos, isso que apareceu na descrição e ali na análise, compreendemos que no jogo interno do texto tem mais importância, indiciam significados. Para além dos dicionários, qual o significado intrínseco, interno ao texto da palavra X, Y, Z, uma palavra que percebemos que se repete, ou de um campo semântico que percorre todo o texto que temos sobre a análise. E qual o significado intrínseco ao texto da palavra XYZ, que está em itálico, ou que está em maiúscula? Inquietos, em que modo de ser, do biográfico seja, de escola literária, do bibliográfico, do tempo histórico, do ethos da praxe deste campo literário, do momento cultural, das inter-relações
autointertextuais ou intertextuais com outros autores, de família literária, por exemplo, se insere o autor. Em qual etos se insere ou se desenvolve o poema, o diálogo, a narrativa, o texto? Em qual modo de ser? Em qual aspecto cultural, aspecto teórico, aspecto do campo das afinidades e das escolhas de linhas, de áreas, de famílias, de afinidades ideológicas, o texto se insere. Qual o significado do título do poema ou da narrativa diante do texto interpretado? E, às vezes, vimos aqui, na aula sobre o espelho, como Aloysio Azevedo substituiu um título de cadáveres insepultos somente para insepultos. Vejam só, cadáveres insepultos é um corpo morto que não foi sepultado. Rezemos pelos mortos da Ucrânia. Insepultos é muito mais do que cadáveres. Insepultos se refere a tudo aquilo que pode estar morto e que continua vagando aí pela Terra, pelo planeta, dentro do quintal da nossa casa. Insepultos é muito mais amplo do que cadáveres insepultos. Veja que o título tem significado. Qual o significado do título diante do texto interpretado? De que modo a história, a biologia, a semiótica, a linguística, A, B ou C, a teoria do conto, etc., as teorias, qualquer uma das teorias, sejam da área da linguagem, seja da área da narrativa, seja da área do poema, seja das ciências auxiliares, me iluminam este texto que tenho sobre o meu olhar, ou tal aspecto deste texto, poema, ou conto, ou novela, ou teatro, ou texto teórico, ou qualquer tipo de texto. Como compreender este texto que tenho sob estudo, que leio agora pela teoria da tradução, pela teoria do cinema, pela teoria dos gêneros literários, etc., etc. Vejam, tudo que é conhecimento ilumina todo e qualquer texto, se houver pertinência. E vamos perceber esta pertinência no processo da descrição e da análise. E aí chegamos aqui, buscamos o texto teórico, então iluminamos o nosso texto sob análise, e o nosso texto ganha outro significado, ganha o significado, ganha um significado que está construído dentro do texto e que não perceberíamos se não jogássemos essa luz sobre o texto que estamos estudando. Quais os antecedentes teóricos ou da praxis da área a que o texto evoca, direta ou indiretamente, e como ele se posiciona diante desses antecedentes ou precursores. Ele nega, ele apoia, ele utiliza parcialmente, ele mescla vários aspectos. Por que ele faz isso neste momento histórico? São respostas que procuramos teoricamente e que vão iluminar o texto que estamos estudando. Como o texto se situa diante de seus conterrâneos e diante de seus contemporâneos no diálogo científico, social, filosófico, literário, religioso, histórico, etc., etc. Como dizia Mayakovsky, não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Então, assim, se a forma está diferente, estamos diante de uma visão nova que aquele autor tem diante do tempo que ele representa, que ele plasma no seu texto literário, como Antenas da Raça, que seja, já mencionamos isso aqui, seja
como um autor que pensa o seu tempo, como um autor que estrutura no seu texto o tempo que lhe é presente. Veja, o que eu estou dizendo não é meu. Isso está escrito assim por Antônio Cândido em Literatura e Sociedade, que é um livro de 1967. Então, tem bastante tempo. E nós temos que incorporar esse tipo de conhecimento à leitura que fazemos dos textos que lemos. Quais são, para formular uma última questão aqui, quais são os pontos chaves da argumentação teórica e do procedimento metodológico deste texto que leio? Veja, não precisa ser um texto técnico para ser um texto que tem uma argumentação interna, que é uma argumentação que, se não é teórica, estrito sensu, ela é teórica como um modo de conhecer o mundo. Lembremos, por exemplo, do Sonetos Bárbaros, do Olavo Bilac, que também já lemos em aula anterior. Ele plasma ali um conhecimento histórico sobre o que ele nomeia de bárbaros e sobre os romanos. Ele segue um procedimento metodológico, que também já vimos aqui, de espelhamento, de colocar uma cultura diante da outra. E o resultado do confronto entre essas duas culturas. Portanto, para avançar nesse passo da interpretação, ilumine o texto sob estudo com teorias, inclusive de outras disciplinas. Ilumine no texto aqueles aspectos anotados da descrição e da análise, em especial aqueles que se mostram mais produtivos e mais iluminadores para uma compreensão mais abrangente, quiçá global, do texto. Veja, mas quiçá global para nós, naquele momento, porque é um texto literário, na sua polissemia, na sua multiplicidade, ele vai ser compreendido de modo diferente por outras pessoas, por outros tempos, por outros locais em que aquele texto seja lido, e até mesmo por outras vivências de pessoas que estão muito próximas de nós e que vão perceber no texto coisas que não percebemos, vão iluminar teoricamente de uma maneira diferente, porque mesmo o nosso vizinho, o nosso colega de lado, ele tem uma vivência diferente da nossa, e ele vai ser capaz de compreender isso. Compreender o texto, né? Isso é o texto, compreender o texto de uma forma diferente da nossa. E ele vai compreender bem, se utilizar bem, este passo da interpretação, iluminando aqueles aspectos que começaram a ser esmiuçados a partir da descrição e da análise. Vamos ao passo 4. O passo da hermenêutica, o passo da exegese, o passo da compreensão mais ampla do texto sob leitura. Neste passo, o leitor deve abstrair da compreensão descrita na interpretação questões mais gerais, deduzindo a visão de mundo ou as possíveis visões de mundo subjacentes ao texto sob estudo, estabelecendo, entre aspas, conclusão que considere aspectos importantes e descobertas determinantes elencados nos passos anteriores. Vejam bem, a palavra conclusão, entre aspas, indicia que trata-se de uma leitura particular, a do enunciador, a desse eu que está estudando, a do estudioso, e não de verdades palmares, de verdades definitivas, de verdades imutáveis, de verdades únicas. Os fatos talvez sejam indubitáveis, mas a leitura deles é sempre interpretativa.
O texto todo, e aqui ainda mais, deve ser escrito na forma de frases claras, objetivas, sintéticas, mas com as devidas modalizações, uma vez que afirmações peremptórias e definitivas costumam induzir a erro, muitas vezes a erros crassos. Trata-se, pois, de compreender o todo do texto sob o nosso olhar a partir da pesquisa pontual que realizamos de um aspecto específico, particular, devendo-se explicitar que tal extrapolação é compreensão particular, minha como estudioso naquele momento, válida a partir do referencial com que o texto, poema, narrativa, ou texto teórico, ou texto técnico, foi descrito, analisado e interpretado. Lembremos-nos sempre que, em particular, o texto literário, polissêmico por natureza, possibilita compreensões outras quando vistos por perspectivas diversas. A hermenêutica, a exegese, é o movimento de fazer com que a descrição, a análise e a interpretação alcance um grau de abstração na compreensão do texto literário que temos sob leitura ou do texto técnico que temos sob leitura. É um momento em que, visto nos detalhes, vistos nas partes, compreendemos o texto. Podemos exemplificar esse passo a passo, de certo modo, com o conceito de epifania. O momento epifânico é assim. Vemos um objeto. No primeiro olhar, vemos o objeto como um todo. Aqui está um objeto. Trata-se de um copo. Dentro dele há um líquido alaranjado. É chá. Licença. Vimos o copo como um todo. Isso é o primeiro momento. O momento desta visão é o da descrição geral. É um copo com um líquido dentro. O momento da descrição é: trata-se de um copo grande com alça e dentro dele o líquido é alaranjado escuro, alguma coisa assim. Talvez isso, né? Então, aqui, nós descrevemos analiticamente, nós vimos o todo, analiticamente vimos as partes, e agora vamos tentar uma interpretação. A interpretação é recompor o todo. Neste copo com alça, nesse copo grande com alça, com um líquido dentro, percebemos ao colocar uma teoria. A teoria aqui é um microscópio, ou um sensor de sabor, ou um sensor de cheiro. É um copo com chá. Então, a compreensão do todo é isso, né? Pelo modo como o professor tomou o chá, ele está fresquinho, geladinho, aliás, ó, e está saboroso. Vejam, o exemplo é banal, de uma maneira geral, quase que não parece ligar com os nossos aspectos, mas ele se liga inteiramente pela visão geral. Né?
pelo início da descrição da visão geral, pela análise das partes, pela interpretação, colocando um modo de conhecer o que é esse copo, o que é, esse conteúdo do copo. Aliás, nós poderíamos dizer, brincando, não é o caso, né? Mas, assim, olhando com detalhe, o tipo, não é cristal também, mas enfim, consideramos hipoteticamente, é um cristal, e pelo som que faz um cristal da Boêmia. Ah, que sonho tomar chá em cristal da Boêmia, não é o caso, mas vejam que é mais um elemento de informação, e aí precisa conhecer o cristal da Boêmia, precisa saber qual que é o som que o cristal da Boêmia faz quando fazemos assim nele, não é esse som aqui, evidentemente, né? E assim por diante. Vejam que faz um certo sentido isso, e isso constrói uma espécie de conhecimento mínimo de cada coisa. No caso do texto literário, um conhecimento particular, que é o conhecimento de cada leitor. Quinto passo. Proposição. Chegamos agora ao momento em que a metodologia da leitura começa a se transformar numa metodologia da escrita monográfica. A escrita monográfica, a resposta a uma pergunta feita numa prova, uma dissertação do Enem, um texto jornalístico que quer comprovar uma tese, um TCC, um trabalho final de curso, uma dissertação, mesmo uma tese que tenha caráter monográfico. Chegamos a esse momento. Proposição é uma afirmação pessoal e muito sintética sobre o texto que estudamos, a partir do entendimento que dele depreendemos, tendo por referência a interpretação que construímos. Tem o formato, quase sempre, de sentença afirmativa, mais ou menos nos seguintes moldes. O texto tal, do autor tal, nos apresenta tal definição sobre tal assunto, assim modalizado, assim recortado, assim definido monograficamente. Isso significa dizer, a partir desta frase, que é a afirmação propositiva, que o texto que examinamos, poema, narrativa, ou um texto técnico, né, nos apresenta tal perspectiva sobre o recorte em que o lemos e estudamos, observados como descrito e analisado, e, em particular, como exposto na interpretação tais conceitos e tais limites conceituais. Ou seja, aquilo que fizemos na nossa caminhada de leitura é agora sintetizado na proposição, que passa a ser uma afirmação que norteia a construção do texto dissertativo. Porque o texto dissertativo, todos nós ensinamos desde lá o básico do básico, é defender uma ideia, defender uma afirmação. A proposição é uma afirmação que depreendemos de um processo de leitura e que agora colocamos como uma ideia que vamos comprovar escrevendo sobre aquela leitura que realizamos. É, pois, a proposição, uma leitura nossa, um entendimento nosso, que, como leitores, partilhamos. A proposição, as ciências duras, é uma hipótese que a ciência dura vai. Dura, não só, né, mas a biológica, todas as ciências, de uma maneira geral, fazem uma hipótese e vão fazer experimentos para comprovar a hipótese. É um modo de conhecer o mundo.
No caso aqui, nós temos um texto, nós já o lemos, e então nós temos o resultado da leitura. Mas nós poderíamos pegar um texto que acabou de chegar, esse livro aqui, por exemplo, acabou de ser lançado, né? Chama-se Poemas Póstumos, de um poeta contemporâneo, né? Foi lançado esta semana, Andita Soares de Moura Costa Matos, Poemas Póstumos dialoga com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nós podemos, a partir do título, dizer assim: este livro dialoga com as memórias póstumas de Brás Cubas. É uma afirmação prévia. E depois, ao lermos, né, para comprovar essa hipótese, descobrimos, não, esse livro não... Veja, eu não li o livro chegou para mim ontem. Né? Não trata disso, ele trata de outra coisa, ele trata, na verdade, dos mortos da pandemia, da Covid, né, do SARS-CoV-19, né, Covid-20, né, SARS-CoV-19, acho que é SARS-CoV-2. Então, assim, e aí a hipótese não se comprova. Pode ser, pode funcionar assim também, né? Mas, a princípio, aqui nós já fizemos a leitura. Assim realizada, a leitura empreendida se torna um novo conhecimento sobre o texto a partir do qual desenvolvemos nosso esforço de compreensão. A leitura é sempre um ato de conhecimento, de apreensão do mundo na perspectiva textualmente dada. E a leitura literária é o ato mais abrangente, solidário e empático que temos de conhecimento linguístico e cultural da sociedade e de tudo que é humano. A proposição colocada nessa metodologia de leitura como clímax do processo se torna uma hipótese ou uma tese quando posta no início do texto, tendo em vista desenvolver um ou alguns argumentos a partir do qual ou dos quais vamos discorrer e, desse modo, comprovar a assertiva apresentada como proposição. É o modo pelo qual quase todos os textos monográficos, redação, artigo, TCC, TFC, dissertação, tese, ensaio jornalístico, são tecnicamente construídos. As exceções decorrem de eventuais propostas diferenciadas de estudo. Para essas exceções, claro, o estudante deve contar com orientação, tutoria, supervisor de um professor de larga experiência que indique cotidianamente caminhos e atalhos. De certo modo, podemos dizer que antecipamos em monografias uma conclusão de leitura já efetivada. É um procedimento metodológico que pode ser utilizado de modo mais especulativo, pois as impressões iniciais de leitura, muitas vezes, são desmentidas, ou pelo menos modificadas, no processo de trabalho proposto. Quando iluminamos o texto e as primeiras impressões no procedimento detido e meticuloso de descrição, análise, interpretação e hermenêutica ou exegese. Vejam vocês que, às vezes, nós lemos um texto, rascunhamos esses passos mesmos que aqui estão e falamos assim, então a conclusão é essa, esse texto tem tal sentido. E aí vamos estudar o texto. No mestrado, por exemplo, que temos um tempo mais largo, ou no doutorado, que o tempo é ainda maior, mais amplo. E aí, na medida que vamos mergulhando no texto e iluminando os elementos que destrinchamos ali na descrição e na análise, e colocamos a teoria claramente ali, e damos aquelas voltas no parafuso, descobrimos que subjaz, subterrâneo,
naquele texto, significados imprevistos, significados que não imaginávamos naquela primeira leitura. Quantos textos nos surpreendem sob esse aspecto? Quantos textos pensamos que estão a nos dizer uma coisa e eles estão a nos dizer outra? Quando damos voltas no parafuso do processo de descrição, análise, interpretação, para construirmos a nossa hermenêutica, a exegese real que nós alcançamos naquele texto. Dito de outro modo, utilizamos o processo de descrição, análise, interpretação e hermenêutica / exegese para chegarmos a uma compreensão do texto que se cristaliza ao configurarmos a proposição. Assim procedemos como metodologia de leitura. Para a escrita de um texto sobre a conclusão a que chegamos, a proposição é apresentada como hipótese de monografia. Redação do Enem, artigo, TFC, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado ou de pós-doutorado. Ou um ensaio de jornal. A partir da hipótese propositiva, o texto é desenvolvido e nele apresentamos o objeto bibliográfico de estudo na sequência metodológica da leitura efetivada. E assim, comprovamos a nossa hipótese, comprovamos a nossa proposição, porque ela já foi anteriormente, assim, decupada do texto, assim ela foi extraída do texto, assim o texto nos disse que é aquilo a partir do momento em que iluminamos seus aspectos com uma teoria que o texto nos indicou que iluminaria ao texto. Vejam que, desse modo, podemos ter surpresas. E como as surpresas são boas! Como, ao percebermos que um texto diz mais do que imaginamos, diz algo diferente do que parecia a princípio, como isso nos gratifica como leitores, como isso constrói conhecimento sobre a literatura, sobre aquele autor, sobre o humano. E é para isso que estamos aqui, é para isso que estudamos. A literatura serve para isso, e a sua polissemia nos permite vermos aspectos contraditórios, inclusive, podendo ser entrevisto como possibilidades de leitura do texto. Isso é a riqueza da literatura. Isso é possibilitar, e isso nos mostra que a literatura possibilita, nas salas de aula, uma compreensão ampla do outro, do homem, da mulher, da alteridade, do humano no todo, que ele é um todo multifacetado, em que cada vez que o olhamos, tem ainda mais faces do que imaginávamos antes. Cosmovisão. O nosso item sexto. Cosmovisão é o passo final da leitura, ponto culminante na compreensão do objeto sob estudo. A cosmovisão é o que depreendemos do texto quanto ao modo pelo qual o autor ou a autora do texto sob investigação compreende a sociedade no seu it et nunc, no seu aqui e agora. De certo modo, é uma proposição ampliada, pois projeta sobre o autor, melhor dizendo, sobre o conjunto da obra de determinado autor ou autora, né? A compreensão dada por um único texto dele ou dela, aquele que tivemos sobre o nosso olhar e sobre o qual produzimos a leitura. Trata-se de movimento que recolhe a leitura feita do texto-objeto,
sempre um objeto vivo e vivificador, em diálogo com a fortuna crítica que o envolve, para assim deslindar, eventualmente de modo especulativo, a visão sobre o todo autoral que depreendemos do estudo de uma particularidade. É uma abstração, mas os elementos de entendimento que medeiam da leitura que efetivamos a compreensão global do que agora expomos devem estar claros e evidentes para o leitor enunciador e serem apresentados no detalhe ao leitor da análise que fizemos, tornada texto crítico. A cosmovisão é a visão do autor, é a visão que podemos ter de como aquele autor vê o mundo. Depreendemos isso do seu texto. Mas o que depreendemos do texto como conhecimento é a nossa leitura daquele texto. Então, são movimentos diferentes que, ao passarmos do passo da hermenêutica à exegese, podemos realizar. Podemos ali realizar um passo duplo. Um, o conhecimento do texto. Outro, uma possibilidade de conhecimento do autor no que ele vê do mundo no qual ele vive. Vamos falar agora um pouquinho da escrita deste texto que vamos escrever depois da leitura. Fazemos isso a título de conclusão desse nosso encontro de hoje. Se para a leitura em geral e para a leitura literária em particular, temos diversos modos de abordagem, de procedimentos para estudo e para buscar a compreensão do texto sob leitura, o nosso texto, esse que escrevemos para dar conta da leitura pessoal que fizemos, leitura única que realizamos, nós também, em nosso aqui e agora, em nosso momento em conformidade com a trajetória pessoal, bibliográfica e acadêmica que já percorremos, mostra ainda necessário e fundamental um passo a mais, um passo dúplice. Precisamos conferir diversas vezes todos os dados. Precisamos revisar muitas vezes o nosso texto. Precisamos conferir, precisamos examinar. Precisamos conferir, precisamos examinar, precisamos revisar. Conferir os dados significa verificar todas as informações, cruzar todas as referências, mencionar corretamente, conforme as normas, as da instituição, ou, no geral, as da ABNT, todos os itens bibliográficos utilizados. Referenciar corretamente as citações. Verificar e ajustar todos os aspectos do texto. E aqui chamo a atenção para os quadros, para as ilustrações, para as legendas, para a numeração das enumerações, e dar o crédito devido a todas as fontes, inclusive de ideias subjacentes no texto. Nesse último caso, eu prefiro que seja em nota de rodapé. Então, se você sente que alguma coisa no seu texto decorre de uma leitura que você realizou, mas que você não citou, que você não buscou, que você está citando, inclusive, de memória, puxa uma notinha de rodapé e diga: neste passo, sigo o pensamento que depreendi da leitura do texto de fulano de tal, ou da obra de fulano de tal. Basta isso. Proteja-se, inclusive. Não referenciar pode
causar a circunstância de um eventual leitor entender que houve plágio. Plágio é roubo. Plágio e roubo são crimes. Um descuido numa dissertação, e eu estou falando descuido para não dizer que foi consciente, pode levar à perda do título de mestre oferido naquele mestrado, porque ficou parecendo que foi cópia, cola. Levam o aluno, mesmo lá no ensino fundamental ou básico, a tirar zero, o que deu a cola e o que copiou. Veja que não se pergunta, no caso, na escola, quem é o autor inicial e quem foi que fez o plágio. Mas na academia, os textos estão dados e assinados antes. Não é só sinal de humildade referenciar tudo. É um sinal de grandeza, porque mostra que a sua originalidade não está naquilo que você buscou no outro. A sua originalidade está na leitura rigorosa que fez, seguindo os passos metodológicos aqui indicados, ou outros passos metodológicos de outra metodologia de leitura proposta por outro autor. Revisar significa dar a maior clareza possível a cada frase que permanecerá viva no texto final. Corrigir os erros ortográficos, os erros de sintaxe, os erros de semântica, padronizar a utilização dos conceitos, buscar a forma mais precisa, mais objetiva, mais sintética e mais expressiva para cada frase que permanecerá pulsando no texto que vai à busca do seu leitor. Quase sempre, menos é mais. Quanto menor o número de palavras que você utiliza para dizer certo conteúdo, mais esse conteúdo ganha força, porque está expresso do modo sintético. Devemos revisar e retrabalhar o texto, evitando frases que se alongam e ficam confusas. A estrutura da língua é sujeito, verbo, predicado. Que o predicado seja curto. Se ficar monótono o texto depois, é mais fácil fazer ajustes para o texto ganhar fluidez do que pegar uma frase confusa que se alongue por 3, 4, 8 linhas e falar, bem, o que é mesmo que quis dizer aqui, porque tem muita coisa dita e uma coisa se emenda com a outra, e aí, às vezes, fica completamente sem sentido, difícil de discernir. Então, assim, frases curtas, uma linha, 2, quando muito. Tal. Depois, na revisão, aí dá aquela fluidez, tira a monotonia, né, faça alguma subordinada, alguma frase coordenada, mas depois, porque aí tudo já está claro no lugar. Portanto, devemos revisar e retrabalhar o texto incessantemente, evitando essas frases longas e confusas. Devemos escrever de modo objetivo, sujeito mais verbo mais complemento. Onde houver uma frase longa, com coordenada, subordinada, com índices de oralidade, devemos dividir em 3 ou 4 frases curtas, diretas, claras, evidentes. Após o texto assim revisado e pronto, ajustamos as frases para obtermos um ritmo eufônico, sem monotonia, que adeque o conteúdo à expressão. Que adeque, como vimos com relação à leitura de uns poemas em um encontro anterior, forma e conteúdo. Lembremos-nos sempre,
uma única frase mal elaborada, uma única palavra mal escolhida, uma única vírgula mal colocada ou que falte, uma única inadequação, podem destruir o mais belo argumento e terminam por lançar ao lixo o texto. O nosso texto, no qual depositamos nossas maiores esperanças, porque não prestamos atenção, não revisamos com o cuidado devido. Um texto mal escrito, um texto mal revisado, um texto sem a conferência dos dados e sem o acabamento devido, é um texto que deve ficar somente na gaveta do seu autor ou nos escaninhos e arquivos de um anônimo computador. Se é que não mereçam a lixeira de pronto, sem mais delongas. Tenhamos sempre em mente essa lição, pois não podemos nos permitir que o esforço de nossos estudos, de nossa leitura, da nossa escrita, se perca por um nada depois de tudo que fizemos, de todo o trabalho que desenvolvemos. Leitura, descrição, análise, interpretação, hermenêutica / exegese, proposição, cosmovisão, escrita do texto. Seja um texto monográfico, um paper pequeno sobre um determinado texto em uma determinada aula, seja um texto dissertativo em uma prova, seja uma prova de um concurso, seja a dissertação, o TCC, o TFC, a tese. Façamos o melhor sempre. O que escrevemos é o nosso recado para a posteridade. Você quer aparecer mal naquilo que deixou para o futuro? Bom, obrigado por ter vindo até aqui. Espero textos bons sempre e espero que essas anotações, essa metodologia seja valiosa para você, pelo menos em algum momento. E se você quer dialogar, aqui na legenda tem o meu e-mail. Vamos conversar. Obrigado. Como dizemos lá em Minas, um beijo. Um queijo. Até mais.